Mas que alegria, que honra ter você aqui, Lucas. Nossa, não tenho nem palavras. Que nada, prazer é meu, ainda mais com esse tema tão divertido. Eu já aviso para o pessoal que assim, o tema é divertido, mas ele não é fácil. Então, eu provavelmente, assim, depois que eu aceitei o convite da Guta, fiz uma pequena pesquisa, eu descobri que tem gente que escreveu trabalhos acadêmicos na área do direito analisando essa questão. Né? Eu jamais vou chegar nesse nível de profundidade, tem coisas, eu não sou da área do direito, tem coisas que eu não vou saber falar, né? Então provavelmente vocês vão ouvir alguma besteira aqui, né? Mas a conversa é válida, cada um pensa, reflete, chega às suas conclusões, a gente joga os dados e se diverte um pouquinho também, né? Falando sobre coisa legal. Está aí meu amigo Iago Rebelo, invadindo a live, ele que é um desses seres inferiores que preferem a descer, né? Manda uma informação aí. Polêmica. Não é mesmo? Das criaturas aí que preferem a descer, né? Mas tudo bem, faz parte, né? O mundo tem dessas coisas. Mas está aí, veio falar que estava faltando um decenalta na live. Tudo bem, seja bem-vindo. Agora já temos, né? Democracia, né? Claro, para vocês, como o tema é muito, muito sério, muito relevante, a gente precisa refletir com muito cuidado sobre ele, eu trouxe uma bibliografia especializada, né, para basear as nossas reflexões. É meu clássico, do Mark Miller, do Steve McNiven, o Guerra Civil, encadernado, né, da editora é a Salvat, né? A Salvat que fazia essas graphic novels, sabe? Antigamente, até não muito tempo atrás, eu comprava. Agora o dia não dá mais. A gente tem que segurar, porque a gente tem que comprar livro, né? Para poder escrever, para poder trabalhar. Mas, assim que der, eu compro mais. Né? Eu tenho uma coleção relevante de graphic novels, histórias de luxo, e essa aqui ocupa um lugar especial na coleção, porque realmente é uma história relevante, é uma história muito bem feita e que suscita questionamentos importantes, reflexões importantes. Né? Apesar de eu frisar já desde o início que eu entendo que uma obra de ficção ela desperte reflexões sobre o mundo real, sobre como é a nossa vida, como é a nossa organização social, mas é um universo muito diferente. Você não pode equiparar a vida num mundo como o nosso, em que nós pensamos a política, a sociedade, as relações entre os indivíduos numa lógica direcionada para seres humanos, né? E comparar com um mundo em que, além de você ter seres humanos e você ter todos os problemas que a gente tem aqui, guerras, crises econômicas, pobreza, você ainda tem super-humanos de diversos tipos e você tem que lidar todo final de semana com invasões alienígenas, supercriminosos que quase explodem o planeta, entidades cósmicas que vão comer planetas no café da manhã. Então, é um mundo muito diferente. Certamente, as questões que a gente vai analisar, elas sofrem desvios numa realidade tão oposta, coisas que a gente nem consegue imaginar como seriam, né, na rotina da vida num universo como esse. Então, guardem essa diferença. Tudo que a gente vai falar aqui é um pouco forçado, porque são universos muito diferentes que têm lógicas muito diferentes. Né? Mas vale a tentativa de refletir sobre o assunto. Sim. Ô, Lucas, você... Já falei demais. Pode... Assume a condução da nau. Adorando. Bom, agora sim estou melhor ainda acompanhada, né? Estou aqui na presença do Homem de Ferro, Capitão América. O orçamento desta residência também vai para esse tipo de coleção, Lucas. Então, aqui a gente também sofre dessa questão. Mas, gente, o Lucas, ele é autor do livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, esse aqui, ó, que eu terminei de ler recentemente, e também Lacerda, A Virtude da Polêmica. E ele é diretor e colunista do Instituto Liberal, que foi fundado em 1983 por Donald Stuart Jr. E o Instituto Liberal foi a primeira instituição voltada à divulgação das ideias liberais no Brasil, não foi, Lucas? Foi. A gente tem alguns trabalhos anteriores, não institucionais. O trabalho, por exemplo, do Henri Maxud, grande empresário, dono do Hotel Maxud Plaza, que
editava a revista Visão, divulgava as ideias liberais na revista Visão. Ele chegou a trazer ao Brasil algumas vezes o próprio Friedrich Hayek, grande economista da escola austríaca, que estimulou um debate nos anos 40, 50, a começar por aí, sobre a necessidade de retrair o avanço do Estado, o aumento do tamanho do Estado, que veio em consequência ali da ascensão das democracias de massa, da chamada Revolução Keynesiana, quando o economista Maynard Keynes estimulou uma conduta mais intervencionista na economia. Uma série de questões contextuais. O Maqsud trouxe esse grande nome para o Brasil, começou a divulgar principalmente as teses hayekianas na revista Visão. Mas a primeira instituição criada com o propósito exclusivo de divulgar e defender o liberalismo no Brasil institucionalmente foi o Instituto Liberal, por iniciativa do Donald Stuart Jr. Que maravilha. Então, gente... Eu também organizei esse livro aqui, ó, só para não deixar de mencionar, que é a maior novidade, né? Isso. A introdução ao liberalismo do próprio IEL, organizado em nome do IEL, em parceria com a Almedina, que está sendo vendido aí no mercado lusófono. Que legal. E esgotou a primeira impressão, né? Foi sucesso total. Eu acho até que a editora não esperava que fosse ter essa demanda, então esgotou, já estamos aí prestes a imprimir uma nova tiragem do livro. E condensa aspectos teóricos do liberalismo com textos da lavra de diversos articulistas ligados ao IEL, entre eles eu. Tem um texto meu sobre o liberalismo no Brasil, outro sobre Thomas Hobbes, um sobre o ódio ao liberalismo. São artigos diversos. Eu também organizo e edito o conteúdo geral do livro e fiz a introdução. Então está aí, edição da Almedina, em parceria com o Instituto Liberal, organização de Lucas Berlanza, Introdução ao Liberalismo. Muito bom. Em breve, esse livro que você tem aí em mãos vai ter uma nova edição, né? O Guia Bibliográfico não escolher. Previsão é para julho sair uma nova edição ampliada e revisada desse livro, com 50 ensaios em vez de 39. Que legal. Com certeza estará na lista, já está na lista, né? Mas os 39 eu já li. Então, bem caminho andado já. Tem uma galera que não assistiu o filme, então eu vou dar uma contextualizada aqui bem rápida, tá? Para a gente poder daí aprofundar mesmo na análise. Então, no filme Guerra Civil, os Vingadores estão em Lagos, na Nigéria, para evitar um atentado. E aí tem um vilão, que é o Ossos Cruzados. Ele tá vestindo um colete salva-vidas. E aí... Salva-vidas. Um colete bomba. E aí ele tá prestes a explodir esse colete e ele ia matar o Capitão América e as pessoas que estavam ali ao redor. Esse colete ia explodir. Perto do Capitão América, quem estava? A Feiticeira Escarlate, a Wanda, né? E aí, o que ela faz? Na hora que o colete vai explodir, ela contém aquela explosão, ela mantém essa explosão sob controle e ela vai subindo essa contenção, né? E a intenção dela é jogar isso para bem longe, para não machucar ninguém. Mas ela não consegue conter por muito tempo e ela acaba jogando isso num prédio. E aí explode o prédio, mata um monte de gente. E aí, nesse meio tempo, o Homem de Ferro encontra uma senhora no corredor de um evento que ele estava. E aí essa senhora o aborda e mostra a foto do filho dela, o Charles Spencer. E aí fala que o filho dela morreu em Sokovia, durante uma operação também dos Vingadores. Que era a batalha contra o Ultron. Isso, a batalha contra o Ultron. Que era, na história do cinema, do Cinematic Universe, era uma criação do Homem de Ferro. Tony Stark fez a base do que viria a ser o Ultron. Então, ele, ao mesmo tempo que ele estava comovido ali com aquela situação daquela senhora, ele também sentiu culpa. Porque ele que criou o monstro, o vilão que causou aquela situação. Nos quadrinhos não é. Se eu não me engano, o Ultron foi criado pelo Henry Pym, se eu não me engano, né? O que faz o Homem-Formiga, né? Depois do Gigante, acho que foi ele que criou. O Henry Pym e a Vespa, eles eram membros fundadores dos Vingadores, dos quadrinhos. Né? No cinema, não. Então, aí no cinema colocaram o Homem de Ferro para fazer a bagaça. Uhum.
Então, exatamente isso. Então, a questão toda é que o Homem de Ferro tem essa culpa aí para resolver. E aí, o que ele faz? Ele levou o secretário de Estado lá na base dos Vingadores. E aí, esse secretário de Estado faz toda uma retrospectiva das ações dos Vingadores, fala e faz uma série de queixas, né? Fala que os Vingadores têm atuado ignorando os limites da soberania, eles impõem a vontade deles onde eles querem e eles não se importam com o que fica para trás. E que eles estão atuando com poderes ilimitados e sem supervisão. E que os governos do mundo não podem mais tolerar isso. E aí ele apresenta o tratado. Foi assinado por 117 países. E o que diz esse tratado? Que os Vingadores vão deixar de ser uma organização privada e vão passar a agir com a supervisão de um painel da ONU. Como é que vai funcionar isso? Os Vingadores só vão poder agir se esse painel autorizar. Então, a conveniência, a oportunidade, a necessidade da ação dos Vingadores vai ficar a critério da ONU, desse painel da ONU. E é aí que a treta começa. Porque o Capitão América não quer assinar esse tratado. E o Homem de Ferro quer. Justamente por conta... No caso do Capitão América, ainda tem uma questão também. Todos os dois, eles têm questões pessoais envolvidas no filme. Nos quadrinhos nem tanto, mas no filme eles têm questões pessoais envolvidas para tomar as posições que tomaram. O Capitão América quer proteger o Bucky. O Bucky está ameaçado, porque todo mundo acha que ele é um inimigo a ser destruído, quando a gente sabe que a mente dele estava programada, uma série de questões ali que ele não tinha controle da própria vontade. Então, ele queria proteger o Bucky, que o pessoal não queria nem saber. Não queria ver o outro lado, não queria avaliar a questão, só cair matando em cima. Tem isso também. E o que eu acho interessante é que, olha só, eu separei algumas frases aqui, tá? Que aparecem no filme. Então, olha só o que o Homem de Ferro usa como argumento para poder assinar esse tratado. Se não formos capazes de aceitar limites, não somos melhores que os vilões. Ele usa esse argumento. O rei de Wakanda, ele fala assim também, vitória às custas dos inocentes não é vitória. E o Capitão América antes, ali com a Wanda, tinha falado que a ideia deles, o objetivo dos Vingadores é proteger e salvar o maior número de vidas. E sem os Vingadores isso não vai acontecer, né? E eu esqueci o nome do personagem, mas é o que fica... que perde o movimento das pernas também por conta da... Não perde totalmente, né? Que ele é acertado pelo Visão. Que ele trabalha com o Homem de Ferro. É o Rogers. Rogers? É o Rogers, não é? Eu não tô lembrado, não. Ele... Perde o movimento da perna. O Visão acerta ele. Ele usa também uma armadura do Homem de Ferro. É o máquina de combate. Isso, máquina de combate. É. E aí ele fala... É o Don Shadow no filme, né? Hã? É o Don Shadow no filme. O pior é que eu nem sei os nomes. Que é o ator, acho que é. Eu não sei mesmo. Mas então, o que ele fala? Ele fala assim, gente, quem está propondo esse acordo é a ONU. Não é qualquer pessoa, não é a SHIELD, não é a Hydra, é a ONU, né? Dando uma credibilidade, né? E aí o Capitão América, ele já traz um ponto que eu acredito que é o individualismo metodológico da escola austríaca, que fala que quem age são as pessoas. As pessoas agem. Então, assim, a ONU é liderada por pessoas, é um grupo de pessoas, eles têm os seus interesses. Ele falou, a ONU tem uma agenda, e agendas mudam. Então, não é assim, a ONU, tá beleza, né? Vamos confiar. Então... E o Homem de Ferro fala assim também para ele, olha, quando eu descobri que as armas que eu produzia estavam sendo usadas pelas mãos erradas, então eu parei de produzir. E aí o Capitão América fala para ele, pois é, você pode escolher. Né? Você pode escolher. Se a gente der essa autoridade para a ONU sobre a nossa ação, a gente perde esse direito de escolher. Então, assim,
E esse é o motivo que ele dá ali nessa conversa. Na história em quadrinhos, o Capitão América diz o seguinte para Maria Hill, mas não é a ONU, na história em quadrinhos. Depois eu falo da história em quadrinhos, a diferença. É o governo americano, enfim. É o governo americano, o Congresso americano que aprova a lei do registro de super-humano. Não tem nada a ver com a ONU. Mais limitado. Aí ele fala o seguinte, se mandarem a gente para a Guerra do Golfo, a gente vai ter o direito de dizer não? Uhum. Né? Se mandarem a gente para a Guerra do Golfo, mandarem a gente intervir num país que incomoda, a gente pode dizer não? A gente vai atuar apenas em questões efetivamente super-humanas ou a gente vai servir o interesse do governo de ocasião? E como é que você avalia? Não, pode continuar, conclui aí a narrativa. Não acabou, né? Não. E uma frase também que a Viúva Negra usa, olha só. É melhor assinar o tratado porque assim eles estariam com pelo menos uma mão no volante. Então seria uma concessão, né? Eles não perderiam totalmente, na visão dela, a participação em alguma decisão, mas isso é uma ilusão, né? Uma vez que você se submete, você se submete. Não tem como você se submeter pela metade. E aí e o que veio aqui no meu Instagram, uma pergunta na caixinha, o que eu achava dessa treta, que o Capitão América, na verdade, era um anarquista, que ele não estava querendo saber de responsabilidade, ele queria simplesmente agir quando e como ele quisesse, independente de qualquer coisa. E eu falei, gente, eu acho que isso dá pano para manga, né? Vamos chamar alguém especializado. Eu acho importante. Especializado não tem. Vamos baixar a bolinha aí. A questão é complicada, a questão não é nada assim. Não é, né? Mas vamos também relativizar um pouco esse negócio de faz o que dá na telha, coisa e tal, porque os Vingadores, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas, eles são uma organização privada, sim, mas estão o tempo inteiro em interlocução com a SHIELD, que é uma agência do governo, uma agência de inteligência. Eles estão o tempo inteiro, não são atores sociais translocados que fazem o que dá na telha, não. Eles respeitam, eles interagem com as autoridades e respeitam o direito individual dos criminosos. Porque muitas vezes o que surge no debate é o seguinte, você tem uma posição que acusa os super-heróis de praticarem vigilantismo, né? Eles estão agindo ali como a polícia, fazendo o trabalho da polícia. Só tem uma diferença fundamental, que você pega um personagem da Marvel, que é o Justiceiro, que inclusive aparece na história em quadrinhos. O Justiceiro vai até a equipe do Capitão América e se oferece para ajudar. Olha, eu estou a favor de vocês, vou lutar do lado de vocês. E muitos não querem. O próprio Capitão América hesita, no final manda ele embora. Por quê? Porque ele é um assassino. Ele não respeita o direito de julgamento, de livre julgamento dos criminosos, dos meliantes. Você tem nos super-heróis pessoas que agem numa emergência, você detecta um perigo acontecendo. Usualmente, eu não vou dizer que não há momentos em que eles excedem esse limite. Alguns excedem esse limite. Mas, usualmente, o super-herói é alguém que detecta uma emergência, ele tem um dom, uma aptidão para solucionar um problema, ele vai lá e soluciona o problema no momento em que a solução é necessária. Mas o sujeito não vai julgar, condenar, assassinar o criminoso. Muito pelo contrário. Eles entregam às autoridades. Como qualquer pessoa faria, se você tem a capacidade, se você treinou, por exemplo, você fez uma aula de artes marciais, você encontra na esquina alguém sendo espancado. Você sabe lutar e sabe que você vai neutralizar aquele criminoso. Você não vai fazer isso? Você não vai agir? Você não vai interferir? Você tem que ser funcionário do governo para fazer isso? Tem que receber ordem do parlamento para fazer isso? Não, você vai lá e atua, porque você sabe que você tem essa aptidão. O criminoso está neutralizado, o que você faz? Chama a polícia, denuncia. Você não vai prendê-lo no seu próprio edifício, na sua própria sede, ou justiçá-lo, que é o que o justiceiro faz. O justiceiro, ele é anarquista, ele é. Um anarquista, não um anarcocapitalista, não vamos entrar nesse mérito, não. Uhum. Mas anarquista no sentido de não acredita em autoridade nenhuma, não acredita em império da lei, não acredita em Constituição, não acredita em poder judiciário, não acredita em nada disso. Criminoso, bandido bom e bandido morto, direitos humanos não existem, eu vou matar todo mundo, e o justiceiro faz isso. Ele sai matando todos os vilões.
E ele percebeu nos quadrinhos que a equipe do Homem de Ferro, quando o Homem de Ferro estava montando o que ele veio a chamar de Iniciativa dos 50 Estados, que é um grupo de super-heróis oficiais do governo, né? Seriam espalhados pelos 50 estados americanos, ele colocou os vilões para lutarem na equipe. Os vilões presos, os Thunderbolts, né, que é a equipe de vilões colocadas sob comando do governo, sob comando da autoridade de inteligência e policial, ele colocou os vilões para lutar. O Justiceiro não aceitou isso. O Justiceiro quer liberdade para sair matando todo mundo e não aceita trabalhar do lado do vilão. Então ele disse, é por isso que eu defendo o Capitão América, porque eu não quero me misturar com essa gentalha. Só que quando dois vilões vieram, como as coisas não são preto e branco, né? Não tem lado perfeito nessa história. Dois vilões vieram se apresentar no QG do Capitão América, dizendo que também queriam lutar contra o Homem de Ferro, que eles também eram contra esse negócio de iniciativa dos 50 estados. O Justiceiro mata os dois ali na hora, assassina os dois, não vou trabalhar do lado desses caras. Aí o Capitão América vai e esmurra o Justiceiro. Você tá maluco? Como é que você faz um negócio desse, seu assassino? As coisas não são. Quer dizer, o Capitão América, na essência dele, ele respeita o julgamento, o direito humano do criminoso, do indivíduo, do cidadão, né? O cidadão, por ser criminoso, ele não perde por isso direitos humanos. Isso, toda a tradição liberal assim o dirá. Ele precisa passar pelo julgamento justo, com direito à defesa, todo aquele procedimento que o Estado liberal constitucional determina. Então, o Capitão América não discorda disso. E o Justiceiro discorda. Então, eles ali divergem, o Capitão América esmurra o Justiceiro, até diz, por que você não luta? Por que você não revida? O Justiceiro diz, contra você eu não luto. O Justiceiro está todo esmigalhado, mas diz que não luta. Aí ele expulsa o Justiceiro dali, o Justiceiro sai da história da Guerra Civil assim. Ninguém quer lutar com ele no time, porque ele é um pária, né, por conta da violência dele. Uhum. Mas, então... Tem o pessoal que fala dessa questão do vigilantismo. Eu acho que tem uma nuance difícil de atravessar aí, mas para mim não é a mesma coisa. Uhum. E a presença do Justiceiro no universo Marvel deixa clara essa diferença. Então, esse pessoal que fala do vigilantismo, eles se baseiam, por isso que a questão não é tão simples. Quem é o liberal da história, né? A questão da live? Eles se baseiam no argumento do Império da Lei. Né? Do Império da Lei. E eles têm até um ponto, porque se você pegar os quadrinhos, né, no filme, de certo modo, também dá para você fazer essa dedução. Tem um artigo que eu li que o sujeito disse o seguinte, para mim o Capitão América tem razão. O sujeito disse, eu concordo com o Capitão América. Mas o que ele vai fazer para triunfar? Ele vai levar essa guerra adiante? Se ele derrotar o Homem de Ferro, o que ele vai fazer? Ele vai atacar o Congresso americano? Né? Ele vai derrubar um Congresso com uma lei que foi aprovada pelo Parlamento? Até onde vai a possibilidade de rebelião do Capitão América? Não seria melhor, talvez, eles simplesmente se ocultarem, saírem de cena e o mundo sentir falta deles? Fazerem uma demanda pacífica pela mudança dessa situação? Então, o sujeito até concorda com a filosofia do Capitão América, mas acha que os métodos dele foram longe demais. E no final da HQ, o Capitão América percebe isso. Quando eles estão na Batalha Campal, aliás, é muito melhor do que no filme, a Batalha Campal da HQ, porque na HQ você tem os X-Men, você tem o Namor, você tem o Quarteto Fantástico, todo mundo lá envolvido na guerra. Então, é uma Batalha Campal muito maior. Na Batalha Campal, o Capitão América está ganhando a guerra, ele está destruindo a equipe do Homem de Ferro. Mas quando ele está esmurrando o Homem de Ferro, a população aparece e segura ele. Aí diz, para com isso, você vai matar o Homem de Ferro, não sei do quê. Aí o Capitão América percebe, nós estamos ganhando a guerra, mas nós não estamos ganhando a discussão. Então, isso aqui não é vitória. Então, ele se rende. Ele é um homem íntegro. Mas só para desenhar o negócio, começar do começo, só queria ler aqui para vocês o que dizem os criadores da história original sobre a questão política dessa história, né? Aqui tem um texto no final dessa edição da Salvat, que você tem uma entrevista do Mark Millar. Ele vai dizendo assim, seria bem fácil construir a guerra civil como uma analogia para uma colisão entre ideias conservadoras e liberais, no sentido americano, republicanos e democratas, né? Esquerda e direita. Mas Millar diz que nada é assim tão direto. Acho algo preguiçoso escrever fazendo tudo preto ou branco.
Sou um entusiasta de política e odeio ver os Estados Unidos divididos em estados vermelhos e azuis, porque conheço pessoas em estados vermelhos que têm opiniões azuis. E somos todos muito complexos. Nenhuma pessoa pode efetivamente ser descrita como totalmente liberal ou totalmente conservative, para usar a expressão americana. Eu sou liberal, mas defendo totalmente a pena de morte, a opinião dele lá, né, em certas ocasiões. As pessoas são mais completas do que achamos. Eu queria que fosse da mesma maneira com os super-heróis. A coisa mais óbvia teria sido colocar o Capitão América como o cachorrinho do governo. O Capitão América é o representante do ideal americano. Ele era um soldado na Segunda Guerra. A coisa mais óbvia seria colocá-lo ao lado das autoridades, ao lado do governo. Então brinquei um pouco com a personalidade de todos e tentei entrar na pele deles para sentir sua confusão. Alguns acabam, de fato, mudando de ideia e trocando de lado, pois o assunto é bastante complexo. Polarizar em termos liberals e conservatives teria sido um grande erro. E acho que ninguém quer ver os super-heróis como liberals ou conservatives. Esses caras devem estar acima disso. O que fiz foi tornar todos simpatizantes e muito apaixonados por aquilo em que acreditam. Então ele mesmo não enxerga na obra dele uma divisão muito clara entre uma tradição política e outra na atitude tomada pelos Vingadores, mas a gente também pode dizer, já entrando na discussão mais profunda da questão, que os liberalismos são vários. Então, ainda tem essa, os liberalismos são vários. O argumento do império da lei é um argumento liberal, não é um argumento socialista ou fascista. É um argumento liberal. O sujeito alega que, em nome da lei, do império da lei, ele deve estabelecer certas contenções numa área que é a área da segurança, que os liberais vão reconhecer como uma questão que é muito ligada à atuação do Estado. O Estado deve, mesmo o minarquista vai admitir que a ação do Estado tem que se centrar na segurança e na garantia dos contratos. Mesmo o minarquista vai dizer isso, que defende o Estado mínimo possível, ainda sendo digno de ser chamado de Estado. Então é uma área que muitos admitirão uma certa ação do Estado na questão da segurança. E aí, então a questão não é tão simples. Você tem argumentos jurídicos liberais de um lado e argumentos do outro. A gente pode até enxergar, como eu acabei de dizer desse artigo que eu mencionei, matizes de acertos e erros, tanto de um lado quanto de outro, sendo a situação complexa. Mesmo assim, eu pessoalmente tenho a minha preferência pessoal por um dos lados, que é o lado do Capitão América. A gente já detalha mais isso. Mas eu acho importante também a gente fazer, já que você fez um pequeno resumo da história do filme, fazer um pequeno resumo da história da HQ. Na HQ, você tem os Jovens Guerreiros, que é um grupo de super-heróis que gostam de fazer exibicionismo do próprio heroísmo. Eles transmitem as coisas que eles fazem pela televisão, pelo celular, fazem live das batalhas em que eles participam, e esses caras provocam um acidente no meio de uma dessas transmissões. É aí que surge a discussão. Não é por causa da Viúva Negra, da Feiticeira Escarlate, perdão, que, eu repito, eu enfatizo, cometeu um erro porque ela não tinha muito como fazer diferente. Eu acho que a gente não pode condenar sujeitos que estão dando o suor deles, a vida deles, para proteger a humanidade, e você querer que eles sejam perfeitos se ninguém é. Ninguém numa guerra, combatendo uma ameaça, consegue fazer tudo certinho. Ninguém consegue evitar que todo mundo se machuque. Né? Então, ela é humana. Ela é humana. Ela é poderosa, mas ela é humana. Então, as pessoas têm que entender isso. Eu acho uma reação cruel da opinião pública condenar e execrar a Viúva Negra por causa disso. Agora, na HQ são esses heróis que fazem essa lambança, e aí começa a discussão no parlamento, não tem nada a ver com o ONU. É o parlamento americano que aprova a lei de registro. O Homem de Ferro começa reticente, começa discordando, mas ele acaba se convertendo e aceitando o andamento da legislação. E era uma lei que ela quer registrar os super-humanos, é lei de registro de super-humanos. Você, por ser super-humano, você tem que ser registrado para que as pessoas tenham conhecimento do nível da sua ameaça, mesmo que você seja um indivíduo que você não é responsável por isso, você é assim, isso faz parte da sua essência, você tem aquela habilidade. Que nem nós queremos registrar pessoas inteligentes, porque a inteligência delas pode ser perigosa. Então vamos colocar todas elas sob tutela do governo, sob tutela do Estado.
Então, para o Capitão América, a sensação que ele tem ao receber isso é que ele está voltando aos anos 40 e presenciando a tentativa de taxar, de fichar os judeus, né? Fichar quem é super-humano. Então, para ele, aquilo é inaceitável. Ele traz tanto esse argumento quanto o argumento que eu já falei da questão da Guerra do Golfo. E se o governo de ocasião me mandar invadir um país vizinho, resolver uma guerra mundana que interessa ao governo, eu vou ser capaz, eu vou ser escravo do governo? Então, tem uma série de matizes aí envolvidos, mas eu devolvo a palavra. Vamos, senão você não fala nada. Aí a gente não termina. Mas você tem 2 pontos que eu acho que vale a pena comentar. Primeiro, a nossa busca por segurança, ela acaba fazendo a nossa visão da realidade ficar equivocada. A gente acredita que é possível viver num mundo perfeito e a gente desconsidera que a liberdade ela tem um preço, ela tem efeitos colaterais. A vida, ela não é perfeita. Viver é correr riscos. Só que a gente tem essa ilusão na nossa cabeça de que se a gente conseguir colocar as situações dentro de caixinhas, dentro de procedimentos, dentro de determinados planejamentos, tudo vai dar certo para sempre. Então, o que aconteceu com a Feiticeira Escarlate é um dos argumentos que se usa, né? Viu só o que aconteceu? Vocês deixaram eles livres? Olha só. Mas sim, é assim mesmo, né? Tem um preço, a liberdade, tem efeitos colaterais. E você queria pontuar alguma coisa dentro disso? O Hayek, ele faz uma divisão entre os pensadores, entre pensadores construtivistas, pensadores libertários, e alguns que ele classifica de forma híbrida como muddleheads. Então, entre uma coisa e outra, ou não se definem entre uma coisa e outra. Os construtivistas, ele acusa até de terem uma matriz cartesiana, mas seriam pensadores que tentam realmente dar conta da realidade como um todo, de forma esquemática, gabinete, controlar tudo. E eu vejo muito isso em alguns personagens, não só das HQs, mas também de outras séries de ficção. Vou pegar um exemplo aqui clássico, o Sr. Spock, do Star Trek, que eu gosto muito, que era uma mente super lógica, mas do fato de serem mentes lógicas, né, serem mentes bastante racionais, eles traçam grandes planos gerais que partem das suas deduções lógicas que nem sempre se ajustam muito bem à multiplicidade do humano. O Homem de Ferro na HQ, e vê quem é que monta o time com ele, quem participa da equipe com ele. O Senhor Fantástico, Reed Richards, cientista, inventor. É tudo essa cabeça construtivista. Nada contra a ciência, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Senão, dos tempos que a gente está vivendo hoje em dia, daqui a pouco vão me acusar de defender todo tipo de besteira. Né? Nada disso. Mas existe esse risco dessas mentes muito... que são mentes, eles são vanguardistas, eles são visionários, realmente, eles são gênios. Mas eles excederem essa genialidade e acharem que podem dar conta de tudo. A lei de registro de super-humanos e a iniciativa dos 50 estados do Homem de Ferro, isso aí se tornou parte de um grande plano. O Homem de Ferro estava prevendo como deveriam ser as coisas daqui a 20, 30 anos. Ele já estava desenhando o futuro, tudo controlado pelas ideias dele, como deveria ser feito. E o Capitão América é o contrário, quer dizer, é exatamente o que você disse. Nós somos indivíduos, temos a nossa liberdade, temos que proteger as nossas famílias, né? E eu vou ler para vocês, eu separei e mostrei para a Guta, mas eu vou ler aqui também o trecho, aí já do filme, né? Do Tratado de Sokovia, que você tem na redação o seguinte: qualquer indivíduo aprimorado que não assinar não poderá participar de nenhuma atividade policial, militar ou de espionagem, ou de qualquer conflito nacional ou internacional, mesmo em seu próprio país. Que aí, no caso do filme, é a ONU, como disse a Guta. Como consequência, eles não poderão participar de missões ativas realizadas por organizações privadas ou governamentais de cumprimento da lei e inteligência militares, como a SHIELD e os Vingadores. Qualquer indivíduo aprimorado que usar seus poderes para infringir a lei, incluindo aqueles que participam de atividades vigilantes extralegais, ou que seja considerado uma ameaça para a segurança do público em geral, podem ser detidos indefinidamente sem julgamento,
Se um indivíduo aprimorado violar o tratado ou obstruir as ações daqueles que o aplicam, ele também poderá ser preso e detido indefinidamente em julgamento. Isso aqui abre brecha para uma série de violações à integridade individual do super-humano. Se você, por exemplo, você tiver, como eu disse, o exemplo que eu dei, você está passando na rua, aí está tendo uma operação policial, está tendo um problema, você sabe que se você agir, você vai salvar vidas. E você age e salva vidas. Carimbo o juiz. Você, o juiz, o Estado, quem quer que seja, você interferiu em operação policial, cadeia nele. Cadeia nele. E esse final, que seja considerado uma ameaça. Ah, eu acho que você é uma ameaça, vou te botar atrás das grades. Que tratado é esse? Que tratado é esse? Cadê o respeito ao direito individual? Então é o que você disse, o desejo de segurança violou a liberdade individual, a integridade individual de seres que são o que são, sem necessariamente terem escolhido. Né? Ninguém escolheu passar por isso. E seres, e aí eu já falo na lógica do próprio universo Marvel e não na lógica do nosso mundo, que são indispensáveis para a proteção da Terra. Tá, eu não quero mais super-humanos agindo. Você pode tirar os super-humanos de circulação, mandar eles pararem, ok, eles vão parar. Vamos imaginar que eles parem. O Galactus não vai parar, o Thanos não vai parar, né? Poxa, entendeu? A ninhada não vai parar, eles vão vir. Eles vão vir. E eu acho interessante também aqui já, para amarrar esse raciocínio, falar o que aconteceu depois, né? O que aconteceu depois? No filme, nem tanto. No filme, as coisas são um pouco... acabou o filme da Guerra Civil, a discussão ela sai um pouco de cena. Mas nos quadrinhos, o que aconteceu depois? Que as pessoas não chamam atenção para isso. O Capitão América se entregou, o Homem de Ferro venceu, entre aspas, a guerra no sentido prático, porque embora a batalha estivesse sendo vencida pelo lado do Capitão, a lei foi aprovada, seguiu, ok. E os Vingadores passaram a responder, os Vingadores oficiais, porque passou a ter uma equipe clandestina, obviamente, né? Os Vingadores oficiais passaram a responder lá a SHIELD e ao governo americano. Uhum. Norman Osborn, para quem não sabe, o Duende Verde, né, o inimigo do Homem-Aranha, tomou o controle da SHIELD, ele substitui a SHIELD por uma outra organização e estabelece um período que ficou conhecido como Reinado Sombrio. Os heróis estão a serviço dele! Estão a serviço dele. Então entrou gente que não presta no governo, no poder, vilões. Num mundo como esse é uma coisa bastante suscetível de acontecer, porque as nossas instituições elas não têm muita defesa contra seres super-humanos, né? A única proteção contra seres super-humanos são outros seres super-humanos. Sim. Entrou o Norman Osborn e dominou. Alguém falando que conversa maluca é essa, é para ser maluca mesmo. Entrou o Norman Osborn e começou a comandar os caras. Né? Comandar os caras. E aí, no final de tudo isso, no final dessa confusão que deu muita treta, como você pode imaginar, a lei foi revogada. A lei foi revogada, não deu certo. Não deu certo essa tentativa de controle, não deu certo. Então a realidade desmentiu o que a teoria estava defendendo. A realidade se impõe sempre, né? Em algum momento. E tem dois pontos ainda que eu queria falar. Que você trouxe a questão que o liberalismo, ele acolhe essa questão da segurança ser algo exercido pelo Estado, até os minarquistas admitem isso. Mas, no filme, o que eu percebo é que a ONU está querendo fazer uma chantagem legalizada. Porque, assim, você já tem a legislação do país e ela vai, tanto a penal quanto a civil, que ela responsabiliza as pessoas pelos danos causados. Só que o que a ONU fez com esse tratado? Ela extrapolou isso, porque ela se apropria dos Vingadores. Deixa muito claro, os Vingadores vão deixar de ser uma organização privada. Então, eles não estão preocupados em responsabilizá-los, Não é só isso, porque se você quer responsabilizar, você já tem lei para isso. Eles queriam se apropriar de uma organização privada, né? Agora, com que interesses? Porque se já existe uma legislação, então é de se ficar com o pé atrás, né? Lembrando que é a segurança exercida pelo Estado, mas ninguém está proibido de exercer legítima defesa, ninguém está proibido de agir para salvar alguém, ninguém está proibido de nada disso. E também existem agências de segurança privada. Né? Não é um completo absurdo isso. Né? Então, invade a esfera de liberdade individual
de você poder fazer a defesa. Que você está diante de um crime, de algo que você pode solucionar e você está impedido de agir porque você não pegou autorização. Então, assim, para mim é chantagem legalizada isso aí. E uma outra consequência de quando você vai dando, né, a permissão, vai autorizando que o Estado entre cada vez mais na sua esfera de liberdade individual, tem um diálogo mais para o final do filme entre o Arqueiro e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro entra lá onde os Vingadores estão presos, né? E aí o Arqueiro começa a bater palma. Olha, o futurista chegou, pessoal. Aí o futurista, olha só, ele vê tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Gostem vocês ou não. E aí o Homem de Ferro fala assim, me dá um tempo. Construtivismo. Construtivismo. Dá um tempo. Eu não sabia que eles iam colocar vocês nesse lugar. Aí o Arqueiro fala assim, mas você sabia que eles iam nos colocar em algum lugar. Então, assim, que a partir do momento que você dá o poder para o Estado interferir na sua liberdade individual desse jeito, você pode não saber o que ou como exatamente o Estado vai agir, mas tenha certeza que ele vai agir. Então, você autorizar essa invasão na sua liberdade individual nessas questões mais profundas é muito perigoso. Porque que ele vai agir, ele vai. Agora, quando e como, não saberemos, mas a nossa experiência demonstra, né, que não tem sido muito bom. No caso da HQ, o Homem de Ferro, ele coloca para lutar na guerra um clone do Thor. Thor tá fora da Guerra Civil, o Hulk também, na HQ, não tem participação deles. No filme acho que também, né? No filme eles também não participam. O Thor... está lá o Thor participa? Eu acho que não. Participa, tanto que tem aquela cena que o Capitão América quase consegue segurar o martelo do Thor. Tá. Mas na HQ não. Na HQ participa um clone dele que o Homem de Ferro fez e coloca na luta. Um clone que veio para arrasar com o outro lado. Quer dizer, ele, em nome da aplicação lá da lei, ele colocou em grave risco a vida dos oponentes, dos adversários. Alguém está dizendo ali que o Thor não participa, não. No filme também não. Ele... foi Minha memória não está recordando. Eu preciso ver o filme de novo. O Capitão América pega. Na Era de Ultron, sim, Ultron. Confundi, gente. Desculpa. Porque ali tem uma semi-adaptação do Planeta Hulk, que é uma minissérie do Hulk, muito boa, aliás, que tem naquele filme do Thor Ragnarok, tem uma pequena adaptação do Planeta Hulk, correta, não é uma adaptação de fato, que o Thor e o Hulk interagem ali. Né? Eles estão afastados do cenário. Na HQ também tiraram o Thor e o Hulk porque, caramba, eles são poderosos demais, né? Ia dar um desequilíbrio na guerra. Mas é interessante na HQ que esse clone do Thor mata um dos super-heróis, se eu não me engano, o Golias, é um super-herói menos conhecido. E aí, olha a carta da Senhora Fantástico, a Mulher Invisível, né? A esposa do Reed Richards, para o marido. No meio da HQ, ela diz assim, meu querido Reed, eu sei que Johnny teve alta do hospital e nossa família está mais uma vez reunida. Sei que deveria estar feliz, mas não estou. No momento, estou com vergonha de você e de mim por ter apoiado seus planos fascistas. Detesto o que me tornei e é por isso que vou me unir à equipe dos Vingadores Secretos do Capitão. Por favor, entenda, não se trata de mais um apelo por atenção, nem de uma tentativa de distraí-lo de seu trabalho tão importante. Trata-se do fato de que nossas mãos estão manchadas com o sangue de Bill Foster e de que você está tão obcecado pelos seus gráficos e projeções sociais que nem mesmo percebe. Né? Olha só, construtivismo. Sim. Construtivismo sendo denunciado por ela contra o marido. Uhum. Agora, para a gente ver, né, como a questão é delicada, ela não é simples mesmo como você trouxe, porque assim, no fim das contas, Capitão América e o Homem de Ferro são dois super-heróis que querem salvar o mundo. Eles têm as suas questões internas, suas questões pessoais, como todos nós, mas eles têm um ideal, eles têm um objetivo comum, que é salvar o planeta. E mesmo eles
né, com esse objetivo em comum, eles entraram num conflito muito grave, né, que poderia ter acabado com toda a organização deles. E isso me remete à reflexão que o professor Antônio Paim faz nesse livro aqui, Evolução Histórica do Liberalismo, um livro sensacional, porque hoje a gente tem isso, né? Não hoje, é algo, né, que acontece... É um dos nossos vingadores, né? Antônio dos... Paim, Beratan Borges de Macedo, Roberto Campos, são os nossos vingadores aqui do liberalismo brasileiro. Isso. E nós entramos também em embates entre nós que temos um mesmo objetivo, que lutamos pelas ideias liberais, e às vezes a gente se perde em quimeras, em contendas, e o objetivo maior pode ser perdido. Então, eu queria ler para vocês aqui a passagem do professor Antônio Paim. A questão central passou a ser, em nossos dias, a necessidade de promovermos a identificação de pontos em comum das diferentes correntes do liberalismo, sem embargo de preferências por essa ou aquela vertente, que enfatiza esse ou aquele aspecto. E aí, olha só o apelo que ele faz. Meu apelo aos jovens liberais é no sentido de que procurem ações nas quais possam atuar conjuntamente. Se não nos unirmos, serão menores as possibilidades de nos tornarmos uma corrente de opinião capaz de influir sobre o rumo dos acontecimentos. Mas o professor Antônio Paim não está sozinho neste apelo. Tem um texto também do Lucas Berlanza, no capítulo que você trata sobre a treta entre o Roberto Campos e o Carlos Lacerda, que foram dois defensores também das ideias liberais, mas se digladiaram aí por um tempo, né? E aí o Lucas escreve um capítulo sobre isso nesse livro aqui, e eu queria compartilhar com vocês também esse trecho porque é fantástico. O que a treta antiga, essa treta entre Roberto Campos e Carlos Lacerda, o que a treta antiga ensina às tretas atuais? Cabe a nós decidir. Intuo, em primeiro lugar, que ela mostra a naturalidade desses eventos. Mentes extraordinárias já se enfrentaram antes. Que dizer de nós? Por outra, penso que, se encontrarmos a possibilidade de antever, não podemos deixar que essas disputas, hoje travadas em um movimento ainda incipiente, comprometam o que pode ser um futuro grandioso e renovador das nossas esperanças. Não podemos perder mais nenhuma chance. Esse texto, Lucas, é inspirador. É inspirador, sobretudo para os dias atuais, em que a gente está sempre caindo em armadilhas, a gente corre o risco de cair em armadilhas, de gladiar entre nós, de perder o foco. Então, eu queria ir encaminhando a nossa live para um encerramento, mas que a gente pudesse fazer essa reflexão e que você pudesse também trazer as suas contribuições, porque do mesmo jeito que essas mentes extraordinárias, Roberto Campos, Carlos Lacerda, Capitão América e o Homem de Ferro, também entraram em conflitos, apesar de terem os seus objetivos em comum, né? Nós também caímos nessas armadilhas, mas o ideal precisa ser maior do que nós. E a luta deve ser por implementá-los, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre o que você pensa sobre isso. Se eu não me engano, foi Ronald Reagan quem falou que se você discorda 20%, na verdade, você é alguém que concorda 80% comigo. E nós, muitas vezes, nós não sabemos valorizar as pontes que nós temos entre nós e supervalorizamos as distinções e as tensões. Tensões sempre vão existir onde existe liberdade de pensamento, porque haverá diversidade de ideias, haverá discordâncias, haverá tons e vertentes distintos. Mas se nós não soubermos nos irmanar naquilo que importa, naquilo que nós somos capazes de trabalhar juntos para perseguir interesses comuns, os objetivos ficam mais distantes, como bem disse o professor Paim, e nós nos enfraquecemos. Então nós precisamos ter não a disposição falsa e infrutífera de monopolizar o pensamento, de uniformizar o pensamento, até porque isso não é construtivo
Isso não enriquece os resultados, não enriquece a sociedade. Mas precisamos ter sabedoria para saber administrar essas divergências e trabalhar com vistas ao melhor resultado. Eu acho que isso falta muito ao movimento liberal contemporâneo. Eu acho que os grandes liberais da geração dos anos 80, 90 tinham um pouco melhor isso do que nós, mas eram em número muito menor do que o nosso atual, né? Nós temos um movimento crescente, isso gera também novos problemas. Mas nós precisamos qualificar a nossa formação e potencializar as nossas capacidades, a nossa sabedoria, a nossa serenidade, não sair falando a primeira coisa que vem à cabeça, porque isso muitas vezes compromete um trabalho que poderia ter excelentes resultados e abortado por conta desse problema, por conta de destemperos, por conta de vaidades, por conta de seduções do momento. Então a gente precisa perseguir a qualificação da nossa formação e a serenidade nas nossas relações para que os melhores resultados sejam atingidos em prol dos indivíduos, em prol do país, em prol da sociedade. É isso aí. E tem uma frase... Avante Vingadores. Tem uma frase do Capitão América que está numa carta que ele manda para o Homem de Ferro no final do filme, que eu achei belíssimo, assim. Vivo sozinho desde os 18 anos. Nunca me adaptei em lugar nenhum, nem no exército. Minha fé está nas pessoas, indivíduos. E me alegro em dizer que a maioria não me decepcionou. É por isso que eu não posso decepcioná-los também. Eu queria que tivéssemos concordado com o tratado. Queria mesmo. Sei que você está fazendo o que acredita e é tudo que podemos fazer. É tudo que devemos fazer. Então, haja o que houver. Eu prometo. Se você precisar de nós, se você precisar de mim, conta comigo. Eu achei lindo. Você no filme foi mais fraterno o encerramento, né? Mas aqui nem Eu achei lindo, achei de uma sabedoria, de uma humildade, dele ainda se portar dessa forma em relação ao Homem de Ferro. E independentemente de quem os nossos ouvintes aí concluam por ser ou não o liberal da história, eu acho que as reflexões aqui foram muito válidas. Eu tenho o meu lado da história também. Para mim, o Capitão América, ele defende as ideias liberais com mais coerência. E então essa, para mim, ele é o liberal da história. Mas a lição que fica é essa, né? Do ideal ser maior do que nós e a gente ter sempre isso em mente e procurar ir calando as nossas vaidades, né? Porque tem muito disso também, essa tendência de monopolizar o debate, mas acho que é um aprendizado. A gente está aprendendo, né? E não vamos parar. Estamos só começando, né? E o Instituto Liberal tem um papel assim fundamental na formação, na qualificação dos liberais dessa nova era, né? E contem sempre com a minha audiência lá, os meus comentários, sempre que eu posso eu assisto. Guta está sempre lá, na Núcleo de Formação Liberal, está sempre participando. Eu tô mesmo. Quase ganhei um livro ontem, né? Quase ganhei um livro. Mas é isso. Um sorteio ela queria ganhar com o dia do nascimento da avó do marido. Isso aí. Quem quiser saber dessa treta aí, tem que assistir o vídeo de ontem, que foi sobre o professor Ubiratã. Tá lá no Face do Instituto Liberal, né? Lucas, obrigada. Obrigada pela sua participação, por você ter aceito o convite. Eu estou extremamente honrada com a sua presença. Nossa, você realmente é uma referência para mim. E obrigada, sucesso aí na sua empreitada, em todos os seus projetos. Conte comigo também, sempre na torcida, na audiência. E obrigada mesmo. Espero que a gente possa repetir esses momentos, porque eu gostei muito, foi muito legal. Para você também, Guta, eu também desejo muito sucesso. Seu trabalho também é importante, de passar de uma forma descontraída as boas ideias. Espero que as besteiras que a gente falou aqui sejam... tenham sido interessantes para quem acompanhou. O Capitão América tem razão
e a Marvel é melhor que a DC. Um abraço para todo mundo. É isso que eu tinha para falar. Ah, então tá bom. E, gente, deixa eu ver. Peraí, Lucas. Antes da gente se despedir, real, tem uma pergunta que chegou na caixinha. Algum pensamento liberal de 200 anos atrás foi alterado ou ajustado para a atualidade? Você pode encerrar aí fazendo essa análise. O liberalismo é um fenômeno histórico e ele passa por mudanças. Os pensadores liberais precisam ser avaliados dentro do seu contexto. John Locke, que é o grande pai da ideia liberal, é um marco inaugural do liberalismo como modernamente entendido, ele tolerava a escravidão em certas circunstâncias e também ele fala em tolerância com as opiniões divergentes, mas o ateísmo não é muito respeitado por ele, a possibilidade de você ser ateu. Então essas coisas vão mudando, elas vão sendo alteradas, vão sendo revistas. Né? Eu acho, sem dúvida, há ideias que liberais defendiam tempos atrás que hoje não são defendidas ou não são defensáveis. Os pais fundadores americanos que tinham escravos. Então isso mudou. Evidentemente, a gente não vai defender escravos porque eles defendiam. Julgar de acordo com o contexto histórico. Mas o fundamento do liberalismo, essa ênfase no indivíduo, né, a resguardar o indivíduo do arbítrio, isso aí permanece incólume, permanece sendo a mensagem que nós devemos transmitir enquanto liberais. Isso aí. Gente, obrigada pela presença de vocês. Quem está com a gente aí desde o início, a live vai ficar gravada também, se vocês quiserem compartilhar aí com seus colegas. E é isso, Lucas. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fica com Deus. E a gente vai se vendo aí pelos stories, pelas lives que você faz no Instituto Liberal. Tá bom? Obrigada. Fica com Deus, Guta. Até a próxima. Tchau, tchau.